quais foram as consequências ou o que teve que ser feito para tentar ajudar o cliente? Acho que os bacanas, assim, a gente não tem muito para contar, porque começaram com a gente, estão com a gente até hoje, está dando tudo Tá dando certo, tudo né? Quando dá certo, é. problema, resolve. E agora, os que não deram certo, ou que não tomaram cuidado, ou que falaram, não vamos gastar com isso agora, aí tem bastante, né? Geralmente essas empresas, quando tem nada previsto, não tem uma assessoria, pelo menos os que eu me lembro de cabeça, geralmente é o fim do negócio, né? Geralmente o resultado é o fim do negócio, porque é difícil uma empresa subsistir e conseguir se manter com os sócios brigando, ou um querendo prejudicar o outro. Na verdade, é igual um inventário de família que está brigada. A consequência é as coisas se deteriorarem. Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um podcast da CBPA. É muito bom estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e dos problemas dos nossos clientes. Hoje vamos falar um pouquinho de conflito societário, desde problema entre sócios até o que fazer, como proceder, o que a justiça pode ajudar, como um advogado pode auxiliar. E também um pouco de como o advogado pode mediar ali um problema entre sócios. Né, Alexandre? Oi, pessoal, tudo bem? A gente entende aqui que esse conflito entre os sócios, de uma maneira geral, ele sempre existe. Em qualquer empresa, independente do tamanho, alguns conflitos menores, outros maiores, outros até insustentáveis. Se você tem uma assessoria jurídica desde o começo, na formação do contrato social, você minimiza os conflitos, ou pelo menos aonde que os conflitos vão chegar, né? Então, fazer um contrato social simples, ele nunca é adequado, nunca é orientado por uma assessoria jurídica. Tem aquele contrato social que já é padrãozinho do Google, né, mas que não preserva nada. Ele deixa você abrir um CNPJ, mas ele não te ajuda quando você mais precisa. E vai além, né? O acordo de sócios. Então, existem várias formas de você estabelecer como aquela sociedade vai seguir com o mínimo de problema. Por quê? É um relacionamento, é como um casamento. Ele vai ter altos e baixos, ele vai ter problema, ele vai ter divergências. Então, assim, é importante que tenha uma assessoria desde o começo, lógico, né, compatível com o tamanho daquele negócio quando está começando, mas que já entenda o seu negócio, que saiba dicas para como evitar problemas. E até eu queria fazer um gancho sobre o que vocês estão falando sobre a Constituição e o contrato societário, porque também é importante pensar a respeito de aconteceu um problema. Como e onde esse problema vai ser resolvido? É possível ter até uma cláusula instituída sobre os caminhos de resolução de conflitos que podem existir, como buscar o próprio judiciário para isso, ou até mesmo uma mediação, ou até mesmo, a depender do porte da empresa, da complexidade do trabalho, incluir uma cláusula de arbitragem. Mas quem vai fazer essa análise de qual caminho pode ser o melhor ou mais seguro ou mais indicado mesmo para essa empresa é a assessoria jurídica, entendendo, analisando o que é o melhor. É melhor talvez deixar caminhos para o judiciário, mas não tem talvez um segredo de justiça, não tem a confidencialidade, ou é melhor a gente pensar numa arbitragem, porque existe a confidencialidade do procedimento da arbitragem, e também pensar nos custos envolvidos disso, se aquela empresa tem a capacidade financeira para custear isso ou não. Exatamente, tem que ser muito voltado para o tipo de negócio, porque tem gente que fala, nossa, peguei no Google e coloquei uma cláusula de arbitragem. Cara, ele nunca vai resolver o problema dele. Provavelmente, porque se o negócio é novo, ele não vai ter dinheiro, porque ninguém sabe quanto custa, muitas vezes, aquela arbitragem. Ou senão vai pegar uma câmera muito ruim, ou uma câmera muito muito ruim, inexperiente. Que quando vai não uma de câmera qualquer que já forma. nem existe mais, o cara achou lá, poxa, eu vou pôr essa câmera porque eu vou para arbitragem, aí vai dar tudo certo. A arbitragem nada mais é do que um judiciário mais caro, porém mais eficiente, Mais de modo rápido. geral. Mais rápido, isso, um pouco É. mais eficiente, porque tudo que é estatal acaba tendo o peso da máquina estatal e é ineficiente. Então eles tentam trazer um pouco mais de agilidade, mas também não é sempre que funciona. Até vai ser tema de um próximo podcast. E a arbitragem, como o judiciário, uma parte não sai satisfeita com
com a Sim. decisão. E ela não é recorrível, né? Exatamente. Aí você não E tem ela não o faz milagre, né? o segundo grau, você não tem. Então pode ser que, coloca uma cláusula de arbitragem. Se você não souber exatamente onde você está entrando, Uhum. você pode se sentir injustiçado. Na justiça, sempre a parte perdedora se sente. Sim. Mas você tem uma segunda instância, uma terceira, onde você pode buscar. Então, quando você optar por uma cláusula de arbitragem, você precisa saber o que você está escolhendo efetivamente, para que amanhã ou depois não se arrependa. Acho que até em seguida a gente vai fazer um podcast para vocês sobre arbitragem e vamos aprofundar mais nisso, né? Mas tem casos que eles podem também prever que, em vez de sair para uma briga, já vai fazer uma mediação, que geralmente é menos oneroso, consegue às vezes já resolver, porque E na mediação a gente tem como princípio, né, o estabelecimento da comunicação, o restabelecimento do diálogo, da comunicação e preservar as relações entre as partes. Então, isso numa sociedade pode ser um ponto muito importante, principalmente se essa sociedade ela for familiar também. quem já foi para o processo, para o litígio efetivamente, sabe o quanto é difícil e às vezes quanto não resolve o problema. Né? Então, mas geralmente aquele que nunca teve processo chega no escritório falando: quero ir pro pau, quero brigar, quero mostrar quem que está certo. Geralmente no final se arrepende, né? Então, assim, às vezes ter saber que o diálogo e ter alguém para fazer o diálogo correto Fazer a mediação mesmo. pode resolver o problema. E tudo isso, com a mediação ou na justiça, mas você tendo um bom acordo de sócios, você tendo um ótimo contrato social ou um estatuto, dependendo da sua empresa, vai minimizar. Porque os conflitos, eles fazem parte da empresa. Não adianta, como o Ivan falou há pouco, é como um casamento. Tudo começa na alegria. Todo mundo monta uma empresa achando que vai dar certo, achando que vai crescer, que vai ficar rico, mas problemas acontecem. E vocês precisam, e as pessoas, os sócios precisam entender desses problemas. Uns maiores, outros menores, mas tem que ser resolvido. Só que o sócio, por si só, muitas vezes ele não tem know-how para saber quais podem ser os problemas. De forma alguma. Que é aí que a assessoria pode ajudar a prever. Poxa, geralmente briga por isso, briga por aquilo. Já pensou como vai ser quando alguém morrer? E quando alguém sair da empresa? E quando separar? E quando... Né? Então, assim, é uma infinidade. Até porque um dos maiores trabalhos e mais difíceis da assessoria jurídica é prever o que pode acontecer. E o que pode acontecer pode também não acontecer. Mas você precisa, a gente precisa estar ao lado do cliente para mostrar aonde pode dar problema. Sim. E prevenir isso. Né? E a vida societária é complicada. E essa prevenção, ela também pode estar voltada para uma cláusula escalonada, né? De mediação, de arbitragem ou só de mediação e poder judiciário, ela não precisa estar vinculada exclusivamente só a uma possibilidade ou outra possibilidade. Então, é uma análise como um todo do que compõe essa empresa, essa sociedade e quais caminhos poderiam ser seguidos. Inclusive até dizendo questões de sucessão podem caminhar para mediação se surgirem problemas, ou outros pontos. Né? No escritório a gente vê muita startup iniciando empresa, que hoje em dia está cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia, de cada sócio estar num lugar e definir, se for brigar, vai brigar onde? Na sua casa ou na minha, né? Ou no meio termo. Então, é tudo coisa que o advogado, com a experiência vivida nisso de negócios jurídicos, vai poder auxiliar melhor. E as pessoas, quando iniciam, nunca pensam que vai dar problema. Estão sempre animadas, o negócio vai dar certo, a gente vai prosperar, e não pensam nisso. Né? Não pensam porque o brasileiro é um eterno otimista. Então ele acha que nunca vai dar problema. E dá. Né? Sempre dá. Se não dá problema entre os sócios iniciais, é o que você estava falando. Vem um falecimento, vem um divórcio, e aí acaba gerando algum entrave que não era previsto. E o nosso trabalho está aí. E vocês conseguem, vocês que são mais dessa área, trazer um exemplo para a gente aqui de um caso que aconteceu de constituição, que teve um trabalho preventivo e foi bacana, e um que não teve, e quais foram as consequências ou o que teve que ser feito para tentar ajudar o cliente? Acho que os bacanas, assim, a gente não tem muito para contar, porque começaram com a gente, estão com a gente até hoje, está dando tudo certo, né? Quando dá problema, resolve.
E agora, os que não deram certo, ou que não tomaram cuidado, ou que falaram, não vamos gastar com isso agora, aí tem bastante, né? Geralmente essas empresas, quando tem nada previsto, não tem uma assessoria, pelo menos os que eu me lembro de cabeça, geralmente é o fim do negócio, né? Geralmente o resultado é o fim do negócio, porque é difícil uma empresa subsistir e conseguir se manter com os sócios brigando, ou um querendo prejudicar o outro. Na verdade, é igual um inventário de família que está brigada. A consequência é as coisas se E deteriorarem. quando um dos sócios resolve sair, mesmo que judicialmente, por uma ação de dissolução parcial, onera muito. Onera demais e o sócio que fica, por vezes, não tem essa condição de pagamento e afeta o negócio em si. Então, a gente vê casos que a empresa prosperava e na dissolução acaba acabando com o negócio mesmo. Por exemplo, e como o processo é muito longo, o processo de dissolução é muito longo, demanda perícia, por vezes você tem um valor de juros maior do que o valor do negócio, de correção de juros, e aí acaba Né? ficando Fica inviável. impagável, né? E até falando de exemplo ruim, né? Tem casos que a gente de fora, e até pela experiência, a gente consegue ver um caminho menos dolorido e que tenha mais chance de dar certo. E a pessoa que está dentro não, né? Até agora me veio na cabeça um mais recente, geralmente empresa familiar tem ainda mais problema, porque o conflito entre sócios sempre vai existir. E quando eles são parentes, é pior, porque aí afeta geralmente também o lado familiar. Mas que assim, eram várias lojas, não vou falar qual loja é, pela questão de sigilo, mas que assim, uma solução muito clara que parecia dar certo era simplesmente, ó, cada um vai ficar com tais lojas. E definir. Ambos poderiam manter a marca, o padrão, o modelo de negócio, negociar com fornecedores para aquele volume, mas a decisão foi diferente. Não, um sairia e mudaria de marca, o outro mudaria. Perderam uma coisa que era o que mais tinha valor na empresa. E, de fato, ela está caminhando para um fim não tão bom, a menos que eles consigam voltar a dialogar. E dificilmente consegue, porque a empresa vem vamos falar assim, do avô, aí os pais entram, já começa o conflito ali entre eles. Quando chegam nos netos, o conflito já está instaurado, porque Sim. Os netos já vieram, cada um da sua linha, meio que brigado, porque já estava uma briga na sociedade. Então aí não resolve mais mesmo. E na empresa familiar vem essa mágoa, né? Pô, eu achei que meu pai ajudou meu irmão, achei que meu tio passou a perna no vizinho do meu irmão. E aí não acaba. Um assume a dor do outro, né? A dor do seu pai e da sua mãe. E na verdade ninguém sabe o que aconteceu. Na verdade, cada um tem um pouquinho de razão em uma coisa, mas não sabe tudo. Não tem outra, né? Então... exatamente. Eu acho que esse é o problema. Aí entra num ciclo que não consegue sair. E acho que esse é o ponto do jurídico, que o empresário, às vezes, dentro do problema, ele fala, eu não tenho o que fazer, ferrou, perdi o negócio. Mas conversa, procura alguém que você saiba que é desse meio, que pode te assessorar com alternativas juridicamente corretas e legais, que muitas vezes quem é de fora e está nesse meio consegue identificar uma solução para você, para o seu sócio, e todo mundo vai ser feliz e ganhar dinheiro. Geralmente quem está de fora tem uma visão fria do negócio. Não tem aquela visão do dia a dia, o envolvimento, exatamente. Né? Então acaba tendo sugestões melhores, né? Caminhos viáveis. Né? E outra experiência, né? Nós estamos aí há anos mexendo com empresa. Já vimos de tudo um pouco, né? Tudo, mas já vimos muita coisa. Então, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, acho que a gente pode até resumir que ao pensar na Constituição, que é o momento bom da empresa, e ter essa assessoria para saber qual é o melhor tipo de contrato, ou de estatuto, de regimento, é também pensar, e se não der certo? Sem dúvida. E aí acho que esse também é um ponto que também precisa já estar pensado e previsto e analisado, e aí acho que entra essa ponte com a assessoria jurídica de pensar no e se? E se alguém quiser sair? E se alguém falecer? E se alguém tiver um rompimento de relacionamento? Só complementando, o ideal sempre é no início, mas as empresas que já estão aí, se não tem essa preparação e estão ainda numa fase boa, antes melhor, né? Dá pra gente resolver. Aproveita, né? Que tá na fase boa. Aproveita que tá na fase boa, porque na fase de briga ninguém vai querer mexer. Sim. Então, se você já tem uma empresa
pouco, há muito tempo, e não pensou nisso, a gente ou outras assessorias jurídicas podem regularizar a qualquer momento. Não É. precisa ser só No na momento da Constituição. Constituição. Então, isso é muito exato. importante. Até porque, né? de repente, né, de alguma forma, às vezes não tão profissional, chegaram num ponto bom e querem ter sossego dali para Sim. frente, né? Então, pô, tá na hora de falar, pô, vamos gastar um pouco de tempo prevendo um futuro mais tranquilo, uma sucessão depois Evitar mais conflito tranquila. entre os herdeiros. Exatamente. Preparar a empresa para uma venda. Pô, como vai ser se eu Sim. sair? Pô, e se eu quiser parar antes, se eu quiser parar depois, se meu filho quiser Exato. entrar, se meu filho fizer curso para trabalhar com a gente. Tudo isso acho que é uma coisa que pode ser discutida com alguém de fora dentro, auxiliando os caminhos e dando alternativas. Até porque tem gente que chega no escritório e fala, quero tirar meu sócio. Só que você vai ver no contrato social, até isso para prever, poxa, quanto vai custar para tirar, como vai ser feito o cálculo, qual é a forma de pagamento, qual o prazo que você tem que pagar. Aí fala, não dá para tirar meu sócio. Exato. Então, E tem que prever a sucessão, tanto a sucessão empresarial, onde eu não quero mais trabalhar, vou pôr meu filho, não, meu filho não vai entrar, vou pôr outra pessoa, e quanto a sucessão natural, né? até um pouco importante, né? Ah, mas e se der a briga e não tiver mais o que fazer? Aí os caminhos são judiciais. Quando não tem mais o que fazer, acaba sendo uma dissolução societária na justiça, com intervenção do judiciário, acaba sendo uma apuração de haveres para ver o quanto aquele sócio retirante tem para receber, se o contrato é omisso ou não e como ele vai receber. Então, assim, é uma série de questões que precisa ser pensada antes de entrar numa briga e de ficar nela sem saber como vai E acabar. aí, se entrar numa briga, quem decide é um terceiro. É o Sim. juiz. Você acabou o seu poder de decisão, né? Então, isso precisa ser avaliado, porque aí é uma imposição. E essa imposição pode ser ruim para ambas as partes, né? Sem dúvida. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho para não delongar muito aí. Acho que a gente conseguiu abordar um pouco de tudo, né, pessoal? Sim. Então é isso. Obrigado, né? Fiquem aí com a gente. Em breve vamos tratar de outros assuntos do dia a dia aí dos empresários. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, É. obrigada.